Paz Deus, irmão Joel. Paz Deus a Amém. todos que estão ao vivo conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Irmão Joel, satisfação a gente poder estar fazendo esse bate-papo. Creio que vai ser muito edificante. E como havíamos mencionado, o tema que vamos discorrer hoje é sobre a vaidade espiritual. Um mal que aprisiona muitos, eu creio que são cárceres em que a pessoa acaba se prendendo a esse mal, e isso acomete a ele um caminho escorregadio, de tão nocivo que muitas vezes acaba não sendo perceptível aos seus próprios olhos. E eu creio e tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser de grande impacto, vai ajudar muitos e até nós mesmos, porque necessitamos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e aprendendo cada vez mais. Isso é o principal. Então, todos que estão nos acompanhando, como já mencionei, sejam todos bem-vindos e que o Senhor possa alcançar e tocar e impactar cada um de vocês. O Joel está com a palavra. Maravilha, meu nobre. Desde já agradeço aí pelo privilégio, me sinto lisonjeado pelo convite. E eu sei que hoje está muito frio, né? Não sei se o povo vai estar Meu Deus. aqui em São Paulo mesmo, rapaz. Eu falar para você, está congelando até a alma, viu? Tá. Aqui até a água está congelando. Está Não está congelado. fácil. Mas, o importante é que aqueles que aqui estiverem possam absolver, né, todo o assunto. É um assunto extremamente necessário, principalmente agora na atual conjuntura, no advento do conhecimento, né? Onde muitas Exato. pessoas têm vivido uma busca frenética pelo conhecimento das Escrituras, por entender e compreender a palavra de Deus, e não tem nada de errado nisso, só que às vezes nós estamos buscando aquilo que é correto, porém com a motivação errada. E aí Exatamente. o que nós vamos tentar buscar fazer nesta live é trazer para as pessoas a motivação correta para o objetivo correto, que aí eu acho que fica melhor para as pessoas estarem mais próximas de Deus, né? Eu sou o irmão Joel, acho que nem sei que se alguns aqui talvez me conheçam, nem todos, mas eu sou aqui de Barueri, a minha comum é no Jardim, é no Parque Jandaia 2, em Carapicuíba. Eu não possuo nenhum curso de teologia, não sou teólogo. Não sei, eu não diria nem que eu sou um autodidata, porque existe aí alguns autodidatas que são extremamente, têm um conhecimento muito forte, muito top, né, dentro das escrituras. Eu digo que eu sou apenas um apaixonado pela Bíblia, né? Tenho o prazer Glória a de Deus. conhecer a palavra de Deus e busco, né? Não que eu tenha alguma coisa contra a teologia, muito pelo contrário, pretendo fazer em breve aí algum curso bom de teologia para estar mais próximo do conhecimento, porque o conhecimento ele é extremamente importante. A gente não pode esquecer que o básico do conhecimento, ou melhor, a base do conhecimento precisa ser a humildade. Porque Exatamente. você com conhecimento sem a humildade te torna uma pessoa soberba, te torna uma pessoa cruel. E aí, ao invés de você por meio do conhecimento ajudar outras pessoas, você acaba não só Atrapalhado. ajudando ou atrapalhando a vida das pessoas. E o objetivo do cristão nunca é atrapalhar, né? Paulo nos disse que quando nós nos ajuntarmos tem que ser para melhor e não para pior, né? Então, esse assunto é bastante importante. Eu vou iniciar ele, meu irmão, falando, obviamente, quando se fala de vaidade, existe a vaidade material da nossa vida
humana e existe esta vaidade, que é o que nós vamos mais discorrer, que é a vaidade espiritual também. Tendenciosamente, nós temos a prática ou a facilidade de enxergar mais a vaidade, a vaidade humana, né? A vaidade exterior, vamos colocá-la assim, porque é mais fácil de enxergar. Então, naturalmente, quando você enxerga uma pessoa carregada de vaidade na forma de se vestir, na forma dos adornos, então fica mais fácil de você identificar a vaidade. Verdade. Você naturalmente diz, ó, aquela pessoa é extremamente vaidosa. E não que seja errado a pessoa cuidar do corpo, ou cuidar ter alguns adornos no corpo, cuidar da saúde, da estética. Não tem pecado nenhum nisso. O que deve se tomar um cuidado, isso que vale para todo cristão, é o cuidado com os excessos, né? Tem coisas que são excessos e só se prioriza isso, e às vezes o espiritual fica de lado, né? Então a Bíblia nos fala que a nossa beleza não seja no exterior, mas no interior. Então, às vezes a pessoa se preocupa demais com o corpo e é necessário, por isso que a gente às vezes sempre tem que buscar o equilíbrio, né? Enquanto tem uns que relaxam com o corpo, como eu mesmo, que sou relaxado, não faço um exercício físico, sou sedentário, não cuido da minha alimentação, estou sendo muito honesto, porque às vezes as pessoas têm mania de valorizar aquilo que ela tem, né? Eu já falo daquilo que eu não tenho. Então, eu não tenho cuidado com o meu corpo, eu não tenho cuidado com a minha saúde, preciso urgentemente cuidar disso, mas tem pessoas que cuidam demais do corpo, cuidam demais da saúde, do estético, do exterior, e esquece da alma. E não podemos esquecer da alma, né? Porque o corpo é passageiro, a alma é eterna. Então não podemos nos esquecer disso. E a vaidade externa, ela é natural, não é pecado, a Bíblia não condena você cuidar do corpo, ter alguns adornos. Vamos colocar, entrar aqui rapidamente, dar uma pincelada nos usos e costumes, que muita gente costuma misturar usos e costumes com doutrina, né? Então, por exemplo, as pessoas acham que usos e costumes são doutrinas, e não são. Usos e costumes, eu diria, eu tenho uma máxima a respeito dos usos e costumes e doutrina, que usos e costumes é temporário, a doutrina é eterna. Usos e costumes é humano, a doutrina é divina. Usos e costumes, ele percorre um período de tempo e depois tem alteração. A doutrina, ela é imutável. Usos e costumes, ele é cultural, depende do país, depende do estado. A doutrina, ela independe do tempo, da distância e do país. Ela é permanente, ela não se muda. Então, existe a doutrina bíblica, que é a doutrina, por exemplo, vamos colocar a doutrina da salvação, a doutrina da santidade, a justificativa pela fé, a doutrina do sacramento do batismo, da ceia. Isso são doutrinas que não podem, em hipótese alguma, nem pensar em mudá-las. Elas são para qualquer tempo, para qualquer época, para qualquer estado ou para qualquer país. Isso não se muda. Agora, usos e costumes, não. Depende do lugar, da época. Então, vamos colocar os usos e costumes que muitas vezes as pessoas, até esses dias atrás aí, teve uma pregação bastante polêmica de um irmão dizendo que joias, adornos, né, brinco, correntinha, é uma disciplina, não é uma disciplina bíblica, é uma doutrina, e que isso insere ou influencia a pessoa na sua salvação. Isso não é uma verdade, né? A gente não está aqui para citar a igreja, não está contrariando nada, mas eu tenho que dizer a verdade, que isso, em momento algum, isso está dentro das Escrituras. O que Pedro fala sobre joias e adornos, inclusive frisado do cabelo, trança, essas coisas, é que a mulher não considere que a sua beleza esteja nisso. Que a beleza da mulher é interior. Então você pode usar, a Bíblia não condena, não diz que é pecado. Você pode usar, mas use com bom senso, né? Tem pessoas que às vezes é extravagante demais. Vai além, né? É? Vão além, extrapolam. Vão além.
Sim. Às vezes fala assim, pode passar um exemplo, um esmalte na unha, quer passar o mais vermelho possível, Meu né? Deus, Passa algo mais assim discreto, verdade. né? Quer passar um batom, passa um batom mais discreto, não precisa os exageros. A minha saudosa mãe, que Deus a recolheu agora em março desse ano, ela sempre dizia o seguinte: é, tudo demais é sobra e toda sobra é perdida. Era um ditado que Meu ela Deus. sempre dizia para nós. E é uma grande verdade, né? Então eu sempre digo que pode usar, pode, mas não exagera, sabe? Mantém ali dentro do equilíbrio, dentro de uma dosagem. Uma coisa que é necessário a gente falar aqui é que as pessoas às vezes também estão mudando, Jonathan, e invertendo, inclusive, o cenário, é a questão da modéstia. Então, as pessoas estão dizendo, como usos e costumes não tem problema, então eu vou me vestir de qualquer forma. Aí se veste roupas escandalosas, mostrando o corpo e despertando lascívia. Isso nós temos que cravar que isso é pecado, tanto na mulher quanto no homem. A Bíblia ensina nós vestirmos com Exatamente. modéstia. Com modéstia é de que forma? É você não apresentar o teu corpo, não mostrar o corpo. Precisa ter decência para se vestir de maneira que você não desperte a lascívia, porque isso é um pecado que é cometido, Exatamente. vamos colocar, dentro da igreja, de pessoas que se vestem de forma totalmente contrário às Sagradas Escrituras e muitas vezes se faz valer porque está de uma saia ou de terno, mas o terno parece que está envelopado e a saia também. Então, Exato. está em desacordo com as escrituras, precisamos deixar claro isso aqui, para que as pessoas entendam que, para mim, se vestir, seja dentro da igreja, seja para o meu trabalho, seja onde eu estiver, eu tenho que vestir como um crente. Não é a roupa que me salva, mas por eu ser um Sim. salvo, a roupa me evidencia como um cristão. Porque se eu me visto como o mundo se veste, a Bíblia, lá em 12 de Romanos, Paulo diz que nós não podemos nos aliar ou nos manter, nos moldar aos padrões deste mundo. Entendeu? Então, se o padrão do mundo é mostrar o corpo, é por meio do corpo chamar atenção e de alguma forma querer se mostrar, eu tenho que me conter dentro daquilo que está nas escrituras, e aí não é a minha verdade nem a tua, é a verdade das escrituras e ela nos Exatamente. ensina a se vestir com modéstia. Quer fazer algum adendo sobre a questão da É vaidade que, externa? é que tem alguns que, se valendo do argumento de que usos e costumes é uma parte, doutrina bíblica é outra, como foi bem exemplificado, mas para corroborar com aquilo que está dentro de si, com seus anseios, então eles fazem desse argumento para poder então andar da maneira que bem lhe agrada. É isso mesmo. Então ele se vale desse argumento para andar da maneira que bem lhe agrada, ainda carregam alguns pecados de estimação. Então a preocupação dele ou dela está com a estética, com o exterior. Então acaba se evidenciando, esquecendo que somos luz do mundo e sal da terra. Perfeito. Então acabam criando para si um caminho muito perigoso. Perigosíssimo, porque aí eles entram para o campo da libertinagem, né? E te E confundem, né? é um caminho escorregadio, né? É um caminho escorregadio na qual o diabo explora muito e isso leva as pessoas aí à perdição, porque passam a valorizar e tem pessoas que acabam se tornando também idólatra de si mesmo, né? Então, se esforçam ao máximo Sim, para cuidar do corpo, se o seu próprio corpo torna-se seu ídolo, e as pessoas fazem de tudo para viver para o seu próprio corpo e esquecem da alma. E o que aqui nós estamos dizendo é: trate do corpo, mas também trate da alma. e tem uma coisa, irmão Joel, tem alguns que eu já presenciei, que diz assim, eu não sinto acusação, e andam de uma forma desregrada. Mas será que essa acusação que não vem, como eles dizem, Deus não me acusa, será que não é? Porque a mente já se cauterizou? Sem dúvida nenhuma.
a verdade, a mentira já foi transformada em verdade. E ele criou-se em si mesmo, convencido pelo próprio adversário. Digo sempre isso, não vou cansar de dizer que na arte de persuadir, de iludir e de enganar, ele é Exatamente. extremamente competente. Ele te convence, ele te engana e te convence que não está sendo enganado. O poder dele de persuasão é Exato. muito forte. Ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos que não tinham pecado, eram puros. Conseguiu convencer Adão e Eva, que também foram feitos sem mancha, sem mácula, sem pecado, eram puros diante de Deus. E ele conseguiu convencê-los a desobedecer a Deus. Imagina nós que já somos natureza caída, inclinadas ao mal. O que ele não pode fazer conosco se nós não estivermos em vigilância à palavra de Uhum. Deus. E há pessoas que digam, eu tô assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, e eu vou ando assim, e vou ser salvo assim, tá tudo bem. Eu sempre falo, é um direito teu, porque Deus nos deu intelecto para fazer as nossas escolhas. Todavia, as nossas escolhas têm suas consequências, e também as nossas Exato. escolhas não mudam aquilo que está escrito, irmão. Eu posso não concordar com o que está escrito, não obedecer o que está escrito, mas eu não vou ter que fugir daquilo que está escrito, porque eu vou ter que encarar a verdade de Deus, seja agora ou seja no grande dia do juízo. Exatamente. Esse é o grande perigo de não se ater aos ensinos e caminhar cegamente. Irmão Joel, e a vaidade, ela é tão perigosa, ela é tão nociva, que o orgulho eu entendo que seria o, o estopim, o primeiro passo para que venha a se elucidar a vaidade, como que o irmão vê. Eu diria por mão que a vaidade ela é o prenúncio, ela é o prelúdio do orgulho. Ela é o próximo passo da vaidade, é o orgulho. E você sabe que o orgulho ele é o maior de todos os pecados que está no Exatamente. coração. E a vaidade, ela leva você ao orgulho. O orgulho é um forte aliado da vaidade. Ele é um forte aliado da vaidade. E, e aí você tem esta vaidade exterior, que leva as pessoas, às vezes, aos extremos, a adoração do próprio corpo, da própria imagem, da própria estética. E a pessoa, às vezes, passa por cima de pessoas, humilham pessoas pela sua forma de ser, e esta é mais vista, né, mais fácil de identificar, mais criticadas. Mas existe esta vaidade que nós vamos falar agora, que é a vaidade espiritual. Essa ela é sutil e sorrateira. Essa nem sempre, às vezes ela transborda de tal maneira que você consegue enxergá-la nas pessoas, né? Ou às vezes em nós mesmos. Mas às vezes ela é tão sutil e sorrateira que nós não conseguimos enxergá-la. Todavia, aqueles que não a veem pode esconder de quem quer que seja, só não esconde de Deus. E existe um detalhe muito forte que eu vou dizer agora, que nem eu, nem você, do mais novo, eu vou só tirar fora as crianças que não têm ainda uma racionalidade, estão ainda cobertas pela capa da inocência, essas inocentemente estão livres de serem vaidosas no contexto de maldade, porque ainda que sejam vaidosas, elas não compreendem ou não sabem, não têm a consciência da sua vaidade. Agora, fora disso, irmão, todos nós estamos vulneráveis ou expostos à Sim, vaidade. E por toda a Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento, existem exemplos, embora a Bíblia não fala diretamente sobre esta nomenclatura que nós colocamos aí como base da nossa live, que é a vaidade espiritual. A Bíblia fala de vaidade, né? A vaidade no hebraico significa sopro, algo que é oco, vazio. Eu até coloquei aqui que a vaidade no hebraico ela é
no Eclesiastes, ela é declarada como Ebel, que significa sopro ou vapor, né? Ela tem também o significado de chave, que significa vazio ou oco. Ou seja, algo que não tem consistência, algo que não tem, que é ilusório, que é só aparência. Então, tanto o exterior quanto o interior, o mesmo vale para vaidade. Tudo que Vale você para os faz dois. por vaidade é oco, é vazio, é por aparência, é ilusório. Então, quando você busca a manifestação de uma santidade, de um crescimento espiritual, de um conhecimento das Escrituras, ou até mesmo nos dons espirituais, porque tem o vaidoso no dom que possui, seja ele de profecia, de visão, de revelação, ou uma inspiração de pregação de palavra, como existe também a vaidade naquele que conhece muito, porque adquiriu um excelente conhecimento, tem um domínio dentro das escrituras, é um exímio conhecedor, sabe fazer uma excelente exegese, sabe fazer uma excelente hermenêutica, tem facilidade de compor conjecturas, habilidade na oratória, busca sempre uma forma de se expressar muito bem e tem o domínio do conhecimento, seja ele na parte do evangelho, seja ele no contexto geográfico, cultural, da geografia, seja em qualquer. Quando ele passa a dominar aquilo, naturalmente cresce uma vaidade. E essa vaidade ela é provinda principalmente das bajulações, advinda dos elogios, e tendenciosamente todos nós gostamos de ser bajulados. Nós não vamos ser hipócritas aqui e dizer que os elogios não apagam o nosso ego, não nos deixam confortáveis, não nos fazem se sentir pessoas valorizadas, porque é o que a vaidade busca é exatamente isso. Aplausos, reconhecimento, visibilidade, né? Normalmente a pessoa quando ela é vaidosa, ela busca esse tipo de visibilidade, de reconhecimento, de aplauso. Então, todos nós possuímos isso. Nenhum de nós estamos livres disso. Agora, o que nós devemos fazer como cristãos e como conhecedores da verdade, Jonathan, é fugir, é tentar abafar, é não alimentar esta vaidade. E você só consegue fazer isso por meio da ação do Espírito Santo em você, Exatamente. quando ele, quando você deixa ele transbordar em você, aí você consegue ter um equilíbrio, como o próprio Paulo dizia, né? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Paulo estava dizendo, eu subjugo o meu corpo, reduzindo ele à servidão. Eu coloco ele debaixo de uma disciplina por meio do domínio próprio, que é um fruto do Espírito, para que eu não seja desqualificado diante daquilo que prego. Ou seja, se eu prego humildade, eu tenho que viver humildade. Se eu prego amor, eu tenho que viver amor. Porque tem muitas pessoas pregando A e vivendo B. Tem muitas pessoas ensinando para o norte, mas caminhando para o sul. Então, uma forma e uma receita muito boa de nós se esvaziar do nosso ego, da nossa vaidade, porque a vaidade te leva à egolatria. Então, uma forma de você se esvaziar da tua vaidade é você olhar para dentro das tuas misérias, reconhecer que você não é nada nem ninguém, Exatamente. mas que é a manifestação do Glória a Espírito Deus. de Deus em você, que sem ele você seria, ou nós, ou sem ele nós seremos pior do que qualquer pessoa que esteja jogada na vala mais profunda do pecado. Glória a Deus. Como João disse, né? Que importa que ele cresça e que eu diminua. Exatamente. Esse é o cerne da humildade, né? Você vê que E muitos buscam dom, não te cortando, já te deixo aí, já te solto. Você falou uhum, de João Batista aí, você vê que João Batista, muitos buscam dons,
Ah, quero o dom. Qual dom que você deseja? Ninguém fala, eu quero o dom da humildade. Dom da humildade não, que dom da humildade não existe, perdão. O dom do ensino, que é um dom bom, é um dom excelente para você ter. Normalmente ninguém quer ter o dom do discernimento, muito pouco se busca o Muito dom do importante. discernimento, porque não tem aparência. Quem que vê? Qual que é a visibilidade que dá o dom do discernimento? Agora as pessoas querem o quê? O dom da profecia, porque a profecia te Aparece. gera um respeito, É uma verdade. visibilidade. Né? As pessoas vão te enxergar, ô profeta, aquele ali é profeta, aquele ali enxerga, aquele ali é visionário, hein? E aí você normalmente está entre os convites mais renomados, você está nas casas participando dos banquetes, quando você entra na igreja você é visto como o profeta, sempre tem um lugar para você, sempre tem alguém te abraçando, te considerando. E isso é um fato, irmão. Quem não possui esses dons, É ele verdade. não tem visibilidade nenhuma na igreja. Agora, o dom é para isso? De hipótese alguma. O dom é em benefício do próximo. Então, as pessoas querem dom de visão, dom de revelação. Ninguém quer receber virtude para ir cuidar de um pobre que está dentro de uma comunidade lá na favela que ninguém vai te enxergar, que ninguém vai te ver. As pessoas tendem a querer aquilo que lhe proporciona um patamar, que lhe proporciona honras, que lhe proporciona caminhos mais fáceis, portas mais abertas e se abrem facilmente, de fato. Mas tudo isso, que valor tem diante de Deus? Porque dons, eu digo sempre isso, dons não salvam, porque dons não transformam caráter. O que É transforma verdade. caráter é o fruto do Espírito. Fruto. É o fruto do Espírito. Isso mesmo. Entendeu? Então as pessoas querem dons para. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Você quer ser cheio do Espírito Santo. Mas para quê? Para as pessoas te verem? Para as pessoas olharem e te dizer: olha, aquele irmão ali é cheio do Espírito Santo. Ou você quer ser cheio do Espírito Santo Glória a para Deus. resistir o pecado, para resistir o diabo? Você quer ser Glória a cheio Deus. do Espírito Santo para amar o teu próximo, para olhar o teu irmão, que por mais que ele esteja abaixo de você espiritualmente, você vai descer mais baixo do que ele e olhar ele de baixo para cima e não de cima para baixo. Você quer ser cheio do Espírito Santo para poder humilhar o teu irmão e dizer que você é bom, que você tem visão, que você sobe até o terceiro céu. Veja que quando Paulo falou de alguém que subiu até o terceiro céu, ele disse: se eu tiver que me vangloriar, me vangloriarei de um homem que fora do corpo, não sei, se no corpo, não sei, subiu até o terceiro céu. Desse homem eu me vangloriarei. Não estava nem falando dele, estava falando em terceira pessoa. Por quê? Ele estava falando desse Paulo que alcançou essa graça divina, eu me vangloriarei. Porque esse Paulo só subiu até lá porque ele levou. Quando ele volta na condição de ter um espinho, que tinha um mensageiro de Satanás, que próprio Deus colocou nele, para que a vaidade não transbordasse em seu ser, e ele quisesse levar aquilo que não lhe pertencia, ele falou: pelas excelências das revelações que me foram dadas, me foi posto um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. De maneira que eu orei 3 vezes ao Senhor e na terceira vez, Glória a nas Deus. duas, houve silêncio, na terceira houve a resposta: a minha graça te basta, não vou te curar, conviva com o espinho, porque ele te é uma proteção. Ele desce, no momento ele estava lá em cima, vivenciando uma glória indizível, porque o Deus disse para ele: aos homens não é lícito falar, e aqui embaixo ele está vivendo agora, sendo fustigado por ardis de Satanás, que lhe fere, que lhe machuca, e aí ele entende, a ponto de dizer: se eu tiver que me vangloriarei nas minhas fraquezas, querendo dizer, porque delas eu sou o autor. O restante é tudo a operação de Deus em mim. Eu não sou nada. Muito forte. E isso mostra para nós o quanto precisamos, todos nós, eu mesmo, aprender cada vez mais e sermos vigilantes. Sermos vigilantes. Cristo estava no céu, se esvaziou de toda a sua glória, foi humilde e desceu. E nós temos que ser humilde, se esvaziar de tudo que vem para nos contaminar, para poder subir ao céu.
É Então, verdade. e a graça, ela encontra um solo fértil num coração humilde. E, e a humildade, ela vai adiante da honra e ela abre caminho. E a própria natureza do homem, a natureza caída do velho homem, que insta muitas vezes a nos combater, e nos vemos nessa luta entre carne e espírito. E se nós não formos vigilantes, nós somos sufocados e a nossa natureza espiritual abafada, tomada por aquilo que anseia o que é terreno, pela glória, pela fama, pelo status, por aquilo que é da natureza caída. Então é Perfeito. algo que temos que ser vigilantes, como o irmão mesmo disse, o dom do discernimento, buscar o fruto do Espírito. Então, muitas vezes tem tantos dons, é bom, edifica a igreja, ajuda, cremos, mas o fruto do Espírito, aquilo que molda o caráter do homem, não está sendo trabalhado. Então, prega-se algo muito glorioso, muito bom, mas negligencia a sua casa, negligencia a sua família, negligencia seus filhos, o cuidado, o trato com a esposa, o trato com seus compromissos, com as suas contas, não honra. Então, está em desacordo com a palavra. E quem negligencia a sua família, como diz a palavra, é pior do que um infiel. Isso mesmo. Então, se eu não tenho um equilíbrio entre isso, minha vida material, minha vida espiritual, se eu não buscar de Deus a humildade para reconhecer, como foi dito, que não somos nada. E se algo de Deus repousou sobre mim, é misericórdia. E a glória é para Ele, não é para mim. A honra é dele, não é nossa. E tudo é para Ele. Então, se fazemos algo, e se tem algo de bom em nós, pode ter certeza que não provém de nós. Se algo de bom recaiu em nós, porque de bom mesmo nós não temos nada. E se manifesta algo, não é nosso. É a misericórdia que repousou sobre nós. É a bondade de Deus. Perfeito. Então, É isso mesmo. Você veja que eu digo sempre, e às vezes a gente até entra em alguns assuntos nos grupos, né, de WhatsApp, e vem sempre essa questão da fala de usos e costumes sobre vaidade, principalmente assim mais um pouco evidenciado pelo lado das irmãs, né? E há muitos que se critica por causa de um brinco, por causa de uma maquiagem, por causa de um adorno de joia, né? E às vezes do irmão, enfim, por causa de uma coisa ou outra que você tem de vaidade, as pessoas às vezes criticam muito isso. Mas eu sempre falo que a vaidade externa é muito mais fácil se libertar do que a vaidade é interna. verdade. Porque a vaidade interna ela é um ato de egoísmo, de egocentrismo, ela é algo que te gera orgulho e você naturalmente não consegue se livrar dela facilmente se não for por meio da ação do Espírito Santo no homem. Sempre teve essa questão e Satanás explora muito isso, porque às vezes a gente acha que não, mas Satanás ele te leva numa condição de É te verdade. colocar no patamar. Olha como que ele é ardiloso, sorrateiro, o seu veneno, o veneno da serpente, ele continua sendo inoculado nos homens sem perceber, assim como ele inoculou em Eva, que passou para Adão, tentando eles na soberba da vida, pela cobiça dos olhos, pela concupiscência da carne, né, em satisfazer o desejo da carne, porque o fruto é agradável ao paladar, porque o fruto é belo às vistas, então vem a cobiça dos olhos, e depois ele é bom para dar entendimento, vem a cobiça
vem a concupiscência da carne para satisfazer os desejos da carne. Ele é bom para dar entendimento, para te levar na soberba da vida, porque você vai se tornar semelhante a Deus, né? Ele é bom para dar entendimento, então te traz a soberba da vida. Então ele sempre quer te colocar num patamar, ou quando você alcança algo de Deus, ele quer te colocar além daquilo que Deus te colocou. Foi o que ele falou para Cristo: lança-te daqui abaixo. Olha a soberba da vida em Cristo. Da mesma forma que ele tentou Adão, ele tenta Cristo. Falou para Adão, come. Falou para Eva, né? A Eva falou para Adão, come, porque o dia que dele comer, ele será semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. Aí ele fala para Cristo, lança-te daqui abaixo. Ele dará ordem aos anjos para te sustentar. Mas naquele ato, Cristo não precisava mostrar que ele era Cristo. Ele estava ali como servo. Ele não estava ali cumprindo uma função como o Deus onisciente ali naquele momento. Ele estava como função de um servo. Ele falou, porque eu esvaziei a mim mesmo e foi obediente até a morte e morte de Cristo. Naquele momento ele estava na condição de ser um servo. E ele não estava para viver aquilo que ele queria, aquilo que manifestava nele como Deus. Ele estava para viver aquilo que o Pai queria que ele vivesse. Então, o que o diabo quis colocar ele acima daquilo que ele era no momento? Lança-te daqui abaixo, porque aos anjos dará ordem que te guarde para que não tropece os teus pés em pedra. E ele poderia olhar para ele e dizer, peraí, Satanás, eu vou te mostrar que eu sou o Cristo, que realmente meu pai vai mandar um anjo para não deixar eu tropeçar. Mas aí ele pega a palavra de um recorte que o diabo fez lá do Salmo 91. Você veja que o diabo sempre usa a própria escritura para tentar enganar as pessoas. E na téplica, Jesus dá no meio da boca do estômago dele e fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque eu não preciso mostrar, eu não preciso provar aquilo que eu sou. Eu não preciso estar além daquilo que meu pai me colocou. Essa é a medida agora que meu pai me colocou. Enquanto Adão desobedeceu lá, eu vim para obedecer. Meu momento agora é de obediência. Eu posso fazer, mas não quero fazer, porque eu não tenho nada que me domina. O que me domina agora é meu pai. Eu estou para a obediência dele. Então, você percebe que Satanás sempre quer usar essas artimanhas de colocar o homem no palco do exibicionismo. Deus dá o dom, Deus vem, reveste o homem com poder, com virtude, dá o dom da profecia, dá o dom da visão. O camarada mergulha dentro das escrituras, o Espírito Santo amplia a mente dele, abre as lacunas escondidas das letras e o cara consegue entender aquilo que estava escondido nas entrelinhas das escrituras, e o Espírito Santo abre a mente dele, daqui a pouco ele está no palco do exibicionismo, se colocando na prateleira da vaidade e se mostrando, humilhando pessoas, ou se apresentando como o egocentrismo por sua satisfação pessoal. E aí Deus fica de lado, a presença de Deus fica de lado, o Espírito Santo fica de lado e aparece só a pessoa. E aí a pessoa se torna simplesmente vazio. Eu sempre lembro como exemplo dentro da Escritura, a respeito do João Batista, que você já citou. Ele disse, convém que ele cresça e eu diminua. E tem mais duas frases dele que é impactante demais. Quando ele disse, eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Desatar as alparcas de pés era o serviço de um escravo. Era o trabalho mais hostil de um escravo. E aquele que veio, que foi profetizado por Isaías, dizendo, ele é a voz do que clama no deserto. Ele é o precursor do mestre. É ele que veio, depois de 400 anos de silêncio de Deus, inaugurando os termos da graça. Esse camarada se coloca na condição de um escravo, no serviço mais hostil. Eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Por isso que Jesus o considera, de dentre todos os profetas, nascido de mulher, ninguém é maior do que João Batista, porque o reino do céu se consiste, quem quer ser o maior seja o menor. Então, quando João Batista desce lá embaixo e fala, a minha condição é pior do que um escravo, porque eu não sou digno. O escravo ainda é digno de desatar as alparcas. Eu nem digno não sou de desatar as alparcas dele. Nessa hora, o Senhor elege ele como o maior de todos os profetas nascidos de mulher. E outra coisa linda, quando chegaram para ele, já estava famoso. Já estava todo mundo, os fariseus, os saduceus, escribas,
O nome dele já estava percorrendo por toda Jerusalém, por toda a Judéia, ali pelas ribeiras de Galiléia. Estava todo mundo ali já falando de João Batista. E aí os líderes religiosos mandaram alguém perguntar para ele. Pergunta para ele quem é ele. Ele é o Cristo. Aí chegaram para ele e falaram: João, és tu o Cristo? Ele falou: não, não sou. És tu profeta? Também não sou. E ele era profeta. Ele falou: não sou. És tu Elias? Também não sou. E o que nós vamos dizer àqueles que nos perguntaram quem tu és? Vai, diz para ele: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Sou apenas uma voz do que clama no deserto. Endireitai os vossos caminhos e fazeis veredas direita ao vosso Deus. Esta é aquilo que nós temos que carregar dentro de nós. Nós não somos nada além de um porta-voz que, por misericórdia e privilégio, Deus nos colocou para falar das suas grandezas, da sua palavra e do seu evangelho, e nada além disso. E com isso, irmão Joel, muitos acabam, sem se dar conta, como foi citado, inúmeros exemplos de inúmeras atitudes que isso leva, roubando a glória de Deus, tomando um espaço que não é dele, querendo ocupar um lugar que não lhe foi dado. E está no centro das atenções. Eu já cheguei no discorrer da minha jornada de ver irmãos que, quando pregavam e a igreja não correspondia, ele se frustrava. Ou quando estava numa oração, ele ou não teve nada, ou pregou e não teve aquela euforia, aquela manifestação, ou alguém teve uma revelação, uma visão profunda, e ele não teve nada naquele dia, ele se frustrou. Então isso demonstra uma falta de humildade e uma busca por uma glória, por um auto-reconhecimento e por seu ego seja massageado. Isso, quando isso já acontece, já é um sinal de alerta de que algo está errado. Ou aqueles, já vi, teve alguns que Deus deu a graça de conversar, e eu digo também por experiência própria, já aconteceu. Deus está orando, já vou dizer um exemplo meu, Deus está orando, porque todos nós estamos sujeitos, Deus está orando, e vim algo em mim falando: olha aqui, como que eu estou orando, olha a oração, olha como está saindo. E nisso eu travei, porque eu entrei num conflito interno. Aí eu vi a carne querendo manifestar e tirar aquilo que não é, que é de Deus, tirar a glória, trazer para si. Então eu já vi muitos casos assim, de irmãos que querem, quando se frustram, ou têm um dom, como estava falando, e querem ir para o palco. Então eu vou ali, vou pregar aqui, eu vou para lá, eu vou fazer tal visita, e ele quer ser o destaque, quer estar no palco de tudo. Então isso é muito ruim, muito nocivo, demonstra que algo nele aflorou para o mal, não para o bem. Isso é extremamente perigoso, né? O irmão trouxe um assunto muito importante aí, principalmente entre nós da CCB, e eu não tenho problema nenhum em ter que dizer isso, com relação à extrema vaidade que existe no coração dos pregadores. É o que o irmão falou. Ele está mais preocupado com o glória da igreja, com a temperatura do glória da igreja, do que preocupado em pregar aquilo que é necessário dentro das Escrituras. Paulo disse assim: se eu fosse para agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: se for para me agradar a homem, eu sou servo de homem. Como eu estou para agradar a Cristo, então eu não estou para agradar homens. Então, todas as suas cartas, Paulo combatia o quê?
o orgulho, principalmente na igreja de Corinto. Você vai ver que Paulo, ele arrebenta muito a igreja de Corinto, é uma sessão de espancamento as cartas de Paulo à igreja. Bateu forte. Bateu com muita força, tanto que era uma igreja que não lhe faltava nenhum dom, mas Paulo Tinha. chega em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo chega dizendo: eu venho a vós como a carnais e não como espirituais. Nós estamos dizendo de uma igreja que não faltava nenhum dom, irmão. Então, Revestida. sim, era uma Distinta, igreja né? que tinha todos os dons e falavam muito em línguas, porque hoje até existe uma vaidade exacerbada na questão de falar em línguas, que muitas vezes não é para apresentar uma manifestação de consolo para a alma, é para mostrar para as pessoas que ele sabe falar em língua bonita. Para o irmão que eu tenho uma linguagem bonita e com poder Para e com chamar virtude. atenção para uma competitividade e não tem nada de manifestação do Espírito Santo nisso. É uma verdade que eu estou dizendo aqui. Porque as pessoas querem mais mostrar para os outros que possuem aquele dom do que de fato glorificar a Deus com aquele dom. Santo Deus, é verdade. Então, e a pregação da palavra não fica atrás, irmão. Os pregadores, se eles estiverem num culto, que ele estiver pregando a palavra e ele não ver a igreja manifestando, como diz no dito popular aí na nossa linguagem CCBana, se não vem nego grudado no lustre para dizer virou, não tem Deus na pregação. Não foi Deus que pregou. A palavra não foi importante para a igreja. Não Não teve causou um efeito na impacto, igreja. né? Sim. Você percebe a nocividade que as pessoas têm com relação à questão da pregação da palavra? E a pregação da palavra, o evangelho, não é para isso, irmão. Esses dias um irmão perguntou para mim, Deus separou de eu ir num lugar aí, e eu comentando com o irmão, ele falou para mim assim: é lógico que na simplicidade, não é por. Mas é naquela habitualidade que as pessoas possuem de sempre. E você precisa ensinar. Se você não ensinar, não vai aprender nunca, certo? O irmão perguntou: e aí, irmão, para mim, virou? Eu falei: não, irmão. Evangelho não vira, evangelho transforma. Então, Glória a Deus. evangelho Aprendi não é mais para uma. virar, evangelho é para transformar. Que vira é nós se vira, mas o evangelho é para transformar, não é para virar. Glória a Deus. Você percebe que as pessoas estão focadas. Eu falo por irmão que um dia eu estava num culto e eu falo por isso que aconteceu comigo. Tinha irmãos que estavam comigo que é testemunha disso. Um moço levantou para testemunhar. Moço não, ele é casado de novo. Moço que eu falo porque era tenro na idade. Mas sabe esses irmãos que é muito afoito e quer fazer a coisa acontecer? Eu vim para fazer o culto virar? E Tem aí, um emocionado assim. totalmente emocionado, né? E aí ele levantou, terninho agarrado, parecia que tinha acabado de passar no envelopamento, né? Aquelas máquinas de filme, sabe? Que parece que tinha acabado de passar lá. Aí levantou para testemunhar, contou um testemunho, a igreja não foi muito. Aí ele, como não engatou muito a obra, ele trouxe uma que nem era dele. Segundo ele, era do pai dele, que viu a obra e contou na igreja. E aí, mesmo assim, a igreja, tipo assim, nem me viu. E aí, quando ele sentou, tô te falando pra você, rapaz, diante de Deus que nos assiste aqui, diante de Deus que nos assiste aqui. Ele estava sentado na nossa frente. Quando ele terminou de testemunhar, que ele sentou, ele virou para trás e falou assim: a igreja aqui é sempre assim, eles não dão glória, não? Meu Você Deus. acredita? Aí eu falei para eles: dão sim, mas para Deus, não para você. Então você percebe que as pessoas não estão preocupadas em levantar para contar num testemunho que Deus fez. Elas Para estão querendo agradecer a Deus, né? para mostrar que Deus fez com ela, porque ela é uma prioridade de Deus, ou porque Deus gosta mais dela, ou porque Deus fez, porque ela tem uma vida de santidade, de consagração, ela tem uma intimidade com Deus. E isso transmite para a igreja, e muito simples, exatamente quando acaba o culto, fala: ô irmão, congrega lá comigo, conta essa obra lá, ou conta esse milagre lá. E a pessoa vai se enchendo de vaidade, irmão. E, e aí isso vira mais, deixa de ser uma glorificação a Deus por aquilo que Deus fez. Eu não estou dizendo que Deus não precisa ser glorificado. Mas você pode glorificar a Deus de uma forma simples e nem sempre glorificar porque alguém quer que você glorifica.
Se Exatamente. aquela obra que Deus fez na tua vida é para Ele ser glorificado, então é para Ele ser glorificado, é para a glória dele, não é para a glória sua. Então, infelizmente, tem muito disso. E na pregação da palavra, a mesma coisa. As pessoas que descem em cima do púlpito, cheio de vaidade. Um dia um cooperador de jovem falou para mim, irmão, como é que foge dessa vaidade, dessa glória? Porque tem vezes que Deus me toma na pregação e eu desço efusivo do culto e aí todo mundo me abraça e aquele negócio todo. Como é que eu fujo disso? Falei, irmão, vou dar duas receitas para você. Uma do velho Paulo de Tarso, que ele subiu até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que o homem é indizível, escreveu 13 cartas que é a pavimentação da fé cristã. Quando ele não podia ir, o lenço dele curava e o avental mandava o demônio embora. E este mesmo homem, ele cai de Glória a Deus. joelho e fala, homem miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dos pecadores eu sou o principal. Ele ocupou o primeiro lugar, o segundo pode ser para mim e para você, mas ele já ocupou o primeiro. Ele falou, dos pecadores eu sou o principal. Glória a Essa é a Deus. primeira receita. A segunda, quando Deus te tomar numa pregação com intrepidez, efusividade, Deus manifestar uma dispensação de dom, ou gerar uma cura dentro da igreja, quando você descer lá de cima do púlpito, se você encontrar um mendigo sentado na sarjeta, senta do lado dele e se sente semelhante a ele. Porque é isso que nós somos. Pior do que um Nada. mendigo. Essa é a nossa condição diante de Deus se ele não estiver em nós. Jesus disse assim, sem mim, lá em Evangelho de João 15, sem mim É nada verdade. podeis fazer, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto. Logo, se eu prego, se eu profetizo, se eu viajo em missão, se eu enxergo a necessidade de um pobre, se eu ouço o choro de uma criança, a oração de um velhinho, meu ouvido foi refinado para ouvir a oração de um velhinho. Eu conheço o irmão que as pessoas olham para ele e não dão um centavo para ele, irmão. Ele não é considerado de forma alguma homem de Deus. Pelo contrário, quem olha ele, olha, até julga pela forma com que ele anda, pela simplicidade que ele possui. Mas ele viaja de anjo. Anjo leva ele dentro das casas, mostra a necessidade. Ele Meu faz Deus. coisas, ele vai lá, faz a compra, chama uma pessoa e fala, nunca toque no meu nome. Ele já atendeu culto em espírito e ninguém Meu disse que ele Deus. possui isso. Porque Paulo falou, eu vivo tendo nada como tendo tudo, e tendo tudo como se não tivesse nada. Eu vivo como pobre, enriquecendo a muitos. Por quê? Porque não era dele, era a manifestação da Ele glória de Deus nele. sabia reconhecer. Sabia reconhecer. Na minha antiga comum, em São Paulo, tinha um irmão que tinha o dom de interpretação, mas pouquíssimas pessoas sabiam, e o dom da cura, e pouquíssimos irmãos sabiam. Eu aprendi que quem está cheio do Espírito Santo, que quem possui a manifestação da glória de Deus em si, pessoa que está cheia do Espírito Santo, que possui os dons de Deus, ele, quanto mais cheio do Espírito Santo ele for, menos ele fala de si. Quanto mais Exatamente. cheio do Espírito Santo ele for, mais ele se esconde. Porque ele sabe que aquilo que ele possui não é dele, é do céu. Pelo temor e aquela e o respeito e sabendo que não vem dele, que não é ele que executa, ele só é o enviado de Deus, ele é o intermediário nisso tudo. E agora, irmão Jonathan, tem um outro ponto que antes que eu me esqueça, que é necessário falar aqui também. Não sei quanto que tempo vai estar de live, eu nem sei, estou fora de órbita aqui. A 58 me tá indo para uma hora. Ah, Dá, então dá dá meia hora aí. Dá, 5 pode minutinhos. abordar, irmão. Existe também vaidade na própria santidade, né? Pessoa que às Sim. vezes alcança uma condição de santidade, ela se torna vaidosa com isso. Então, o cabelo se torna vaidade, porque às vezes ele não possui um vício de bebida, um exemplo, não toma uma cerveja, não toma um vinho, isso para ele se torna uma vaidade. Pessoas que já viu pessoas dizer, Senhor, nós nunca fomos na praia, meus pés nunca pisaram
num cinema, na minha boca nunca foi batom, no meu cabelo nunca foi tesoura, no meu corpo não tem maquiagem, eu sempre fui um servo fiel, eu sempre fui uma serva fiel. Eu digo que isso é o ápice da vaidade, irmão. Se o crente tivesse noção, ele teria vergonha na cara de fazer uma oração dessa. Exatamente. Parece ser forte, mas é uma verdade. Se o crente tivesse um pouquinho só de consciência, ele teria vergonha na cara para dizer para Deus que ele fez qualquer coisa. Porque é impossível nós gerar qualquer fruto se não for por meio do Espírito Santo. Então a Porque glória não daí, termina em tua. aí que o irmão falou, me lembra daquele fariseu no templo, batendo no peito, falando, eu não sou igual a esse publicano. E você sabe que nós possuímos muito de fariseu em nós. Sim. Nós temos fariseu em nós. Nós criticamos os fariseus, mas por vezes nós temos muito do farisaísmo em nós. Nos comportamos como um fariseu. A oração do fariseu está dentro de nós, irmão. É A oração verdade. do fariseu está dentro de nós. Nós oramos a oração do fariseu como a oração do corpo da igreja. É forte. Nós nos justificamos, plenamente nos justificamos diante de Deus, quando nós deveríamos cair aos pés dele todos os dias e reconhecer as nossas miserabilidades, quanto pecador que nós somos. É Porque às verdade. vezes nós fugimos do pecado da cobiça, se empenhamos em fugir do pecado da cobiça, da mentira, da lascívia, da imoralidade sexual, fugimos do pecado até da fofoca, porque é um pecado que muitos crentes praticam com naturalidade, porque para ele não é pecado, é só uma falha, é só um erro, e é um pecado que Deus abomina, até mais do que o próprio adultério, que Deus abomina o pecado da fofoca, né? Daquele que causa dissensão entre os irmãos, e nós praticamos isso com naturalidade. Vaidosamente nós falamos e estamos dentro da igreja, ao invés de reconhecer o nosso pecado, nós ficamos olhando o pecado do nosso irmão, achando que olhar o pecado do nosso irmão nos fará mais santo. Faz uma E com comparação, né? Né, irmão? E com isso, você coloca-se num patamar de estar acima do teu irmão, de ser melhor do que o teu irmão. E quando você se coloca acima do teu irmão, você jogou na lata do lixo tudo aquilo que de bom Deus colocou em você. Porque Deus está olhando para você e dizendo: você não é nada, o que você possui foi eu que dei. Então, neste momento, você está desnudo diante de Deus. É Meu Deus. impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo ela se colocar na prateleira da vaidade para mostrar aquilo que não pertence a ela, aquilo que é de Deus. Quem se coloca, ele é uma pessoa que está no vazio, no oco, apenas na aparência de ser santo, mas nunca foi, ou de possuir pretensas virtudes. Por isso que Jesus dizia para os fariseus: vocês são tudo hipócritas, vocês são bonitos só por fora, por dentro vocês são fétidos, vocês são que nem sepulcro caiado. Jesus estava dizendo para a elite religiosa da época, para aqueles que eram detentores do conhecimento, que tinha a lei decorada na ponta da língua. Eram os caras que passavam e a multidão reverenciava. Os primeiros lugares da sinagoga era deles. Eram os caras, a autoridade que passava. Jesus olha dentro dos olhos dele e fala: bando de sepulcro caiado. Vocês têm uma aparência só por fora, mas por dentro vocês são tudo fétido, podre. Vocês estão aparentando só uma coisa. Eu conheço quem são vocês. São tudo ave de rapina. Homens que aparentava ser, colocava peso nas costas que ele não movia com o dedo e jogava nas costas do povo. Deus abomina a hipocrisia. Então tem muito crente que ele tem só aparência, ele mostra a vaidade dele para mostrar que ele é. Mas e dentro da casa, como ele é como pai, como ele é como filho, como ele é como esposo, como ele é como profissional de trabalho dentro da empresa onde ele está. Qual que é o cara? O que as pessoas enxergam nele? Reputação? Reputação todo mundo vê, caráter só Deus que vê. Exatamente. É isso mesmo.
Ô, João, lembrei do Salmos 19, que Davi dizia, me livra dos pecados até daqueles que me são ocultos, Forte. até daqueles que estão ocultos, dos pecados ocultos, da soberba, da vaidade, do orgulho, da altivez, como Provérbios mesmo diz, e a palavra diz, eu não lembro se é Tiago, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Perfeito, é isso mesmo. Então Você Deus vê tem que uma Salomão fala que o resistência, né? único pecado que precede a queda é a soberba, né? A soberba. Ela Então precede a queda. ele Depois da leva a soberba, só a ruína, queda. ele leva a ruína e, e disso ele abre caminho e ramificações para outros pecados. Um abismo Todo vai pecado é chamando oriundo outro do orgulho. abismo, né? Todo pecado é oriundo do orgulho. Então ele vai vindo e vai criando um solo fértil e vai se proliferando como um vírus. E se a gente não sermos vigilantes, reconhecer, como diz, a nossa miserabilidade, a nossa dependência de Deus diariamente, crucificar a nossa carne, nossas paixões, nossos desejos, nossas vaidades e recorrer aos pés do Senhor, a misericórdia, estamos sujeitos à queda. Estamos sujeitos a isso. Sem dúvida. Você quer ver uma manifestação que Jesus deu um corte cirúrgico nos discípulos com relação à vaidade? Quando Jesus mandou eles na missão e eles voltaram tomados de alegria, eufóricos, assim, totalmente cheio daquela virtude. Se fosse nos nossos dias, estaria marchando, sapateando no dito Tava popular, né? todo, eles voltaram festejando, tipo, virou tudo, né? Virou tudo, senhor, virou tudo. Foi que nem diz, que nem diz Foi o os provos, capote. foi o capotamento dos hebreus, né? E aí eles voltam, Senhor, nós vimos o cego enxergar, o morto ressuscitar, o mudo falar, o surdo ouvir, e até os demônios se sujeitavam a nós. Mas assim, numa alegria, numa euforia terrível. E parece que eu estou vendo Jesus olhar para eles com aquele olhar tenro, simples, tranquilo de Jesus. Olhar para eles e dizer assim, é com isso aí que vocês estão felizes? É com Meu isso que vocês Deus. estão felizes? Exultai-vos muito mais por vosso nome está escrito no livro da vida. Aí Jesus fala assim, Jonathan, aí Jesus fala assim, porque eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu fiquei olhando, por muito tempo eu lia este texto e não conseguia entender. Por que Jesus falou que ele via Satanás? Que contexto que Jesus veio trazer essa fala? Que ele via Satanás como um raio cair do céu para os discípulos no momento que eles estavam eufóricos por tudo aquilo que eles viveram. Jesus estava dizendo para eles, um anjo que era de luz, que assistia diante de Deus, que a Bíblia, numa alusão, embora muitos compreendem e dizem que não, mas eu respeito, o meu ponto de vista, 28 de Ezequiel faz uma alusão a Satanás, Sim. embora tenha muitos teólogos e irmãos que dizem que é literal ali para tiro, e eu não discordo que possa ser direcionado para tiro, mas faz uma alusão ali ao próprio diabo, um ser que era querubim, protetor, que andava sobre as pedras afogueadas, né? Que no dia que ele foi criado, ele tinha toda a pedra preciosa. Aquele ser, Jesus estava dizendo para ele, este ser que em grandeza, em sabedoria, ele seria um CEO do céu, né? Esses dias até hoje eu vi aquele pastor Paulo Borges, que eu gosto muito dele, ele falando que Lúcifer foi um CEO, seria um CEO lá no céu, tamanho era a sua grandeza. E Jesus estava dizendo, esse ser em magnificência de grandeza, de beleza e de sabedoria, eu vi
esse ser cair como um raio, sem corpo, já perdendo a excelência da sua formosura, mas já determinado e condenado como Satanás, como dirá os 6, que são carne na natureza caída. Então, ó, abaixa aí o ego dos 6, dá uma segurada aí, que vocês não são nada, que vocês viram, foi tudo manifestação minha em vocês, não foi nada que operou de vocês, não. Acaba com essa euforia aí, porque eu não tô nisso. Jesus manifestou isso. E a maior, e eu acho assim, sabe, Jonathan, só para me encerrar minha parte aqui, o ápice da grandeza, da manifestação de uma magnificência de glória que eu posso enxergar dentro das Escrituras, de todos os ensinos de Jesus, da sua humildade, e conforme você disse aí, que Paulo escreveu aos Filipenses, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Esse Cristo que habitava no seio do Pai Eterno, esse Cristo que vivia no resplendor de uma glória sem par, que ele próprio disse lá em 17 do Evangelho de João: glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que tu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele estava na eternidade com Deus, ele era o próprio Deus e desfrutava de uma glória ímpar, que não dá para mensurar. Esse mesmo Cristo que desceu, era reverenciado por toda a potestade, ele era reverenciado por toda a potestade e principado, era adorado por toda a corte celeste de anjo, porque os Salmos diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ele era adorado por toda a corte celeste de anjos. Este Cristo agora desce, calça os sandálias da humildade, pisa no nosso solo, bebe da nossa água, come do nosso pão, chora as nossas lágrimas, sente as nossas angústias, inclusive a língua se cola ao paladar a ponto de, na cruz, na sexta palavra, dizer: tenho sede. Era a água da vida dizendo: eu tenho sede. Esse Cristo que era Deus, ele no cenáculo do templo. Para mim, essa é o ápice da humildade, é o ápice de um ensino que, se todos nós tivéssemos um pequeno fragmento desse ensino, caísse sobre mim, sobre você e sobre esse pocochinho de pessoas que está aqui assistindo a nossa live, se esta faísca, essa fagulha de humildade caísse sobre nós, a partir de hoje nós seríamos muito mais diferentes do que somos. Quando ele no cenáculo está reunido com seus discípulos para celebrar a última Páscoa, o cordeiro já tinha sido assado, as ervas amargosas estavam ali, o pão sem fermento, pães asmo estava ali colocado, e uma bacia e uma toalha, porque eles iam participar de um momento de celebração, então precisava de alguém lavar os pés. Enquanto eles estão ali aguardando, porque eles eram muito grandes, eles eram discípulos de Jesus, eles eram acompanhantes de Jesus, eles subiram no monte da transfiguração e viram o mestre transfigurar com veste resplandecente, eles viram Lázaro ressuscitar depois de 4 dias morto, eles viram o Cristo andando em cima das águas. Eu vou lavar os pés do meu próximo? Pedro dizia: eu não vou lavar pé de Tiago. Tiago falou: quem dera que eu vou lavar pé de João? De forma nenhuma. Vamos esperar que alguém da casa providencie um escravo aí para vir lavar os nossos pés. Era um silêncio, porque estava tenso, estava na sala do antimartírio, daqui a pouco ele ia para a via dolorosa da cruz. Então, de repente, o mestre, aquele que o Deus encarnado, o Deus que tabernaculou entre os homens, levanta silenciosamente. Ninguém ousava dizer uma palavra. E ele vai lá, pega a toalha, tira a túnica, coloca a toalha na cintura, enche a bacia d'água e começa a lavar os pés um por um, até de Judas, que daqui a algumas horas iria lhe trair. Ele lavou os pés e secou. Um por um. Ele falou: o que eu faço agora vocês não estão entendendo, mas depois vocês vão entender. Vocês me chamam de Senhor e Mestre,
Disseste bem, porque eu sou Senhor e Mestre. E eu, sendo Senhor e Mestre, eu desci, sentei e lavei os pés dos seis. Vocês façam assim, um com o outro. A pergunta é: quem é o cristão que, na essência, não no sentido figurado, mas na essência desse ensino, faz isso com o seu próximo? Meu Deus. Que nós sejamos emanados desta humildade Amém. e esvaziados de toda a nossa Aleluia. vaidade e de toda a nossa vanglória, seja ela no estágio que for, que nós sejamos influenciados pelo Espírito Santo de Deus a Santo Deus. diariamente exercitar, assim como a carne que precisa ir para a academia, Glória a Deus. assim como a carne precisa fazer uma caminhada, assim como a carne que precisa se abster de alguns alimentos para manter o corpo em forma e não levar, não se tornar obeso, porque o levará à morte. Isso aqui não estava nem na mente, nem premeditado. Veio agora. Que nós possamos fazer Glória a Deus. espiritualmente da nossa alma um exercício dentro das Escrituras, uma caminhada pelos ditos, pelos ensinos, pelos sermões de Jesus, pelo sermão da montanha, dos 5 de Mateus, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, Glória a aquele que Deus. não é autossuficiente, aquele que não é grande em si Glória a mesmo, Deus. aquele que reconhece a sua pequenez e a sua dependência de Deus, que nós possamos fazer e passar um pouco lá em João Batista, reconhecer que ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, eu não sou digno de desatar as alpacas dos seus pés, que nós possamos mergulhar, fazer uns exercício, o exercício de quando ele estava no Getsemane, que Judas entrou com soldados romanos para entregá-los aos soldados romanos, e ele olhou para Judas e disse: Judas, meu amigo, aqui vieste. E ele não foi falso e nem hipócrita, ele considerou Judas como amigo, porque Judas era amigo dele. Ele não era amigo de Judas, mas Judas era amigo dele, porque o mau caráter que Judas era não influenciou no caráter que ele possuía, que era de amor, que era de sinceridade, que era de verdade. Que nós possamos mergulhar, fazer esses exercícios diários, de compreender o quanto, que nós possamos fazer o exercício que Paulo escreveu a Filipenses 2, dizendo: considerai-vos uns aos outros maior ou superior a si mesmo, para que nós possamos se esvaziar da nosso ego, da nossa vaidade, da nossa grandeza, e sempre considerar o nosso irmão melhor do que nós, mesmo que ainda nós sabemos que ele não alcançou o mesmo nível de entendimento, mas que nós possamos olhar e dizer: eu quero ajudar esse irmão. Porque tem muitos que querem ajudar só onde tem interesse, só onde favorece ele em alguma coisa. Infelizmente, fizeram do evangelho negócio, fizeram do arrependimento mito, fizeram do evangelho negócio para negociar, ganhar dinheiro. Evangelho não é para isso. Evangelho é para transformar caráter de pessoas e levar pessoas a Jesus. Foi para isso que ele nos enviou. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Não imaginava nem que fosse tomar essa proporção, mas é o Senhor que manifesta e a glória dele que nos leva, que nos faz emanar estas coisas, porque se nós tivéssemos talvez planejado, premeditado ou somado, não daria o resultado que o Senhor, por misericórdia, nos trouxe nessa noite. A comunhão, e o Senhor foi abrindo e discorrendo sobre esse assunto, porque todos temos necessidades. Então, tenho certeza que está edificando a todos nós que estamos presentes, e é uma noite de aprendizado, subindo mais um degrau no aprendizado e aprendendo a nos diminuir. Sempre, todos os dias. Isso é um exercício diário, irmão, porque diariamente Satanás vai tentar nos fazer, nos colocar num lugar que não nos pertence. E nós não podemos aceitar. Glória a Deus. Compreender este mal, porque por vezes ele não quer nos impedir de ir, ele não quer nos impedir de falar,
mas quando vamos ou quando falamos, ele se apresenta para dizer: ó, que oração que você orou, hein? Ó, aquela palavra que você pregou, hein? Olha que top, você tá bom, hein? Ó, você passou 2 horas de joelho, hein? Exatamente. Ó, você passou 2 horas de joelho, hein? Você tá bom, hein? Você tá ficando bom. Olha, você tá se santificando, hein? E quando Paulo dizia: homem miserável que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No maior estágio Santo. que nós conseguimos chegar, no melhor estágio, no melhor estado de graça que nós Glória a Deus. conseguirmos atingir, é para nós olhar. Porque quem mais confessa pecado não é quem mais peca, é quem mais está próximo de Deus. É verdade. Santo Deus. E às vezes nós achamos que nós estamos tão bom, e quando nós vamos se aproximando da luz, nós vamos enxergando a nossa sujeira. Que nós É possamos verdade. fazer tudo para a glória de Deus. Que as pregações que estiver na nossa boca não esteja preocupado em agradar o público. Pregação não é para Exato. agradar. Pregação é para agradar a Deus. Cardápio no culto é ele que escolhe. No restaurante eu escolho, você escolhe, porque nós pagamos. No culto ele já pagou há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, no grito silencioso. Então no culto é ele que escolhe o cardápio. Quer comer, come. Não quer, é o que ele disse para Pedro e os demais. Quer ir com eles? Vai também. Não vou mudar a minha palavra para que possa moldar em vocês. É vocês que têm que se moldar dentro dela. Pregação não é para agradar ninguém. Pregação é para confronto. Pregação é para nos fazer diminuir. É para fazer nós enxergar que nós não somos nada. Porque tem muita gente Exatamente. que vive 40 anos dentro da igreja. Tem Glória a até Deus. testemunha. Viu milagre, viu prodígios, viu maravilhas. E no último dia vai ter a triste satisfação de ouvir uma voz que lhes dirá: partai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque você viveu uma religião, uma instituição, um CNPJ, você viveu para você mesmo, você nunca viveu para mim. Você nunca fez por amor, você sempre fez por interesse. Se não te Meu gerasse Deus. interesse, você não faria. Se não te gerasse vanglória, você não faria. Se não te gerasse valores, aonde... Por que ninguém quer ir nos anonimatos? Por que ninguém quer ir pregar nos presídios, nas biqueiras? Por que ninguém quer levar o evangelho nos lugares longínquos, aonde ninguém vai? Querem estar... Jesus ele faz uma repreensão aos fariseus, porque Jesus batia muito nos fariseus, irmão, porque se tinha uma coisa que fariseu gostava de se mostrar. Eles transbordavam vaidades. Jesus falou: vocês amam andar desfilando na sinagoga com seus largos filactérios. Isso Filactérios mesmo. eram aquelas tiras de couros que eles colocavam as leis, para que eles não esquecessem, para que as pessoas olhassem de longe. Eles até alargavam as franjas dos filactérios. E hoje, vamos ser sinceros, eu falo de mim que já fiz isso. Quantas vezes entramos dentro da igreja com peito de pombo, com a pastona lá em cima. Eu sou ancião, sou cooperador, eu sou isso, eu sou aquilo. E Cristo, aonde fica? Aonde está o Cristo que desceu e lavou os pés dos discípulos? Aonde está o Cristo que precisou Judas beijar a face dele? Porque senão o soldado romano não sabia quem ele era. Porque ele se misturava, ele era parecido com Pedro, com João, com Tiago. As suas vestes não o dignificava como o rei dos judeus. Por isso que Paulo fala que Cristo para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura, porque ele não se aparecia, ele não era o rei que eles esperavam montado num cavalo, com uma espada na mão, que veio para livrá-los debaixo do jugo de subjugo de Roma, não. A glória dele, a manifestação do que estava nele, era no abrir da sua boca. Era quando ele Glória a Deus. colocava a grande virtude dele é quando ele desceu em Gadara, que um homem com 6.000 demônios prostrou-se aos pés dele e reconheceu-lhe como Cristo, Filho de Deus, dizendo: por que viéssemos atormentar antes do tempo? Não estava na visibilidade, não estava no exterior, estava em quem ele era interior, no Deus que ele era. Glória a Deus. Que nós não possamos não ser aquilo que as pessoas olhem, que nós possamos ser no particular, que nós possamos ser de fato cristãos verdadeiros,
e reconhecer e mostrar aquilo que nós não somos, do que buscar as nossas pretensas virtudes, buscar a luz da ribalta, buscar o palco. Jesus falou para eles: vocês gostam de fazer as suas orações nas praças para serem vistos. Tem crente que fala: não pode orar de pé. Não, Jesus não estava condenando orar em pé. Jesus estava condenando porque eles oravam de pé para serem vistos. E quantos de nós que ajoelhado oramos para ser visto? Para que as pessoas nos vejam? Se preocupa com a performance, né? Olha que oração que Deus deu para aquele irmão. Olha que coisa linda. É isso que por vezes nós desejamos. E a nossa carne traz isso para qualquer um de nós. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos para repreender este mal. E não deixar nos tornar vaidoso por aquilo que não nos pertence. Foi Ele que nos deu. Porque se nós roubarmos a glória dele, nós estaremos sendo pior do que Judas, que o trocou e o traiu por 30 moedas de prata. Nós não o trocamos pela prata literal, mas nós o trocamos quando roubamos a sua glória, quando aparecemos no lugar que era para ele aparecer. Quando sabemos que não foi a nossa capacidade e nós nos colocamos, nós somos ladrão de glória. Nós queremos fazer aquilo que não nos pertence. Estamos sendo pior do que Judas. Isso mesmo, irmão Joel. E como foi bem dito, aí chegará o último dia, muitos vão chegar para o Senhor e falar: em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos tantas maravilhas, tantos milagres. Mas o Senhor lhes dirá: não vos conheço. Porque eles fizeram tantas coisas, mas para se autossatisfazer. Para a satisfação pessoal, né? Exatamente. Não... Olha, meu irmão. Pode falar. Eu tô feliz por essa comunhão e por esse assunto, esses assuntos que discorremos tão santos e sublimes. Para quem perguntou, a live vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar gravada. E essa noite eu posso dizer, edificação muito grande, um aprendizado enorme. E como estávamos falando, muitos não aceitam um confronto do Evangelho. Não aceitam o Evangelho quando vem, ele nos confronta. O Evangelho, ele é confronto, como foi dito. E não vem para massagear o nosso ego, vem de encontro àquilo que eu quero ouvir. Porque nem tudo que eu quero ouvir é o que Deus tem para falar. Nem tudo que Deus tem para falar é o que eu quero ouvir. Mas é isso que vai me ajudar a crescer. É isso que vai me desnudar. É isso que vai tirar as escamas, vai tirar os comichões, vai tirar aquilo que está entenebrecendo o meu coração, vai fazer eu enxergar aquilo que até o momento eu não enxerguei. Então, eu desejo de coração que a partir de mim todos possamos fazer essa reflexão diária e nos baixar e nos ver como estamos diante de Deus. Como estamos, como estou caminhando, como estou agindo, como estou. E que Deus possa nos transformar a cada dia, para que possamos caminhar para a eternidade, tendo a certeza convicta da salvação. Não por uma glória terrena, mas buscamos a glória celeste. Amém. E eu vejo essa live aqui como um divisor de águas que vai impactar muitos. Amém. Eu agradeço desde já aos irmãos que, com paciência, tiveram aí tirar um pouquinho do seu tempo, aí uma hora e pouquinho para nos ouvir. Isso possa permear as mentes, os corações, porque tudo aquilo que falamos está
embasado dentro das escrituras, conforme eu disse, eu não tenho teologia, então eu sou um apaixonado por escrituras e não sou dono da verdade, foi apenas um ponto de vista meu que eu trouxe para que a gente entenda um pouco, ou que a gente entendesse um pouco, o propósito nosso era esse, né, tanto o meu quanto do irmão, sempre apresentar para que as pessoas enxergassem um pouco, para a gente fugir da vaidade espiritual, porque ela é uma erva daninha, de forma sutil e sorrateira, ela vai corroendo como granguena a mente da pessoa, de maneira que quando ele perceber, ele já vai estar tomado pelo orgulho. E o orgulho precede a queda, ou seja, depois do orgulho só tem a queda. Nós possamos fugir do orgulho, da soberba, da arrogância, principalmente no advento do conhecimento. Agora, pessoas às vezes lêem uma página da Bíblia, as pessoas às vezes assistem um vídeo na internet e aí ele já compra uma Bíblia King James ou uma Bíblia NAA de estudo, leu 2 páginas, ele já vai para dentro da igreja com uma balança na mão, com uma fita métrica e começa a medir tudo aquilo que o pregador prega, e nós não estamos aqui favorecendo heresias, não é esse o ponto. Mas nós devemos olhar para um velhinho que não teve acesso às escrituras, que às vezes nem sabe ler direito, não teve condição de aprender, mas foi colocado como ministro da igreja, cumprir a sua missão, e por vezes ele nem está pregando uma heresia, porque a heresia precisa ser combatida, mas às vezes falou uma coisa que distorce um pouco, é um erro às vezes doutrinário, é uma coisa ali que não gera nenhum prejuízo espiritual. Sim, como uma heresia de perdição, né? Precisa ser realmente falado. Olha, o irmão pregou, por exemplo, esses dias eu vi um irmão pregar que a salvação, as obras precedem a fé. Isso é uma inverdade, isso é uma heresia. Então esse irmão precisa ser chamado após o culto, falar, irmão, você pregou isso aqui, mas não é as obras que geram a fé que gera as obras. Então, irmão, por favor, né, não faça mais isso. Com muito amor, com muita educação, precisa ser ensinado. Agora, o que muitos estão fazendo é indo com uma Bíblia para dentro da igreja e fica pesando o culto inteiro e depois sai expondo o erro do irmão e criticando e destilando ódio e fazendo, às vezes, chocarrice de forma jocosa. Aonde que tem evangelho nisso? Aonde que a Bíblia nos ensina? Tem que combater o falso ensino, sim. A Bíblia nos ensina a combater o falso ensino. Mas a Bíblia não ensina a nós odiar o nosso irmão, nós desejar mal para o nosso irmão. A Bíblia soberba, né? A Bíblia não nos ensina a se alegrar com os erros do nosso irmão. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina a corrigir o nosso irmão, mas não se alegrar com o erro do nosso irmão. Pelo contrário, ela condena quando você se alegra pela queda do teu irmão. Porque a Bíblia nos diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. E tem pessoas que hoje, aqui só para mim terminar a minha fala, tem pessoas que hoje, eu quero aproveitar aqui que a gente ainda está ao vivo, pessoas que elas, tanto as que estão ficando dentro da instituição, quanto as que estão saindo, elas estão sendo enviesadas por um veneno que quem fica começa a amaldiçoar quem sai, falando palavras, humilhando pessoas, xingando, ofendendo, lançando maldição sobre a casa, sobre os filhos. Exatamente. E aí não é só jogar as palavras e esquecer. Não, é um espírito tão terrível que possui o coração dessa pessoa. Eu quero falar aqui abertamente isso, para despertar a mente das pessoas, que é um espírito tão terrível, Jonathan, que as pessoas ficam torcendo. O espírito que está na pessoa, ela fica torcendo, sabe aquele feiticeiro que faz o mal e não vê a hora do mal acontecer para ele justificar que o mal que ele fez surgiu efeito? As pessoas lançam uma maldição, ó, essas pessoas vão pagar por isso, ó, seus filhos vão para droga, olha, vai acontecer isso para você, olha, você é um pecador, você caiu da graça, uma balela, porque a pessoa está numa outra denominação que professa a mesma fé em Jesus, continua sendo meu irmão na fé, continua sendo meu amigo, eu tenho diversos, não é um só não. E vem na minha casa, senta na minha mesa, come junto comigo. E tenho alegria, prazer de recebê-los.
E em nenhum momento deixou de ser meu irmão. Estão no mesmo sangue. Corpo de Cristo não tem divisão, corpo de Cristo é um só. Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, precisam ler, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, um só corpo, o corpo de Cristo não é dividido. E o corpo de Cristo não está escrito lá, o corpo de Cristo é CSDB, o corpo de Cristo é presbiteriana, o corpo de Cristo é batista, não, o corpo de Cristo é quem está em Cristo, é quem nasceu de novo, é quem se arrependeu. Esse é o corpo de Cristo, os arrependidos nascidos de novo, que renunciaram à sua vida por amor a Cristo. Esses são os que vivem em Cristo. Esses fazem parte do corpo de Cristo, mas os homens querem dividir. Jesus rasgou o véu e derrubou o muro. Os homens vêm, querem levantar o muro e costurar o véu. O véu foi rasgado, não tem mais divisão, todos têm acesso. É só crer nele e se submeter aos mandamentos dele, tem acesso a ele. E aí as pessoas ficam jogando palavras de maldição, um espírito entra nela, ela fica torcendo para o mal vir na vida da pessoa, para depois ele justificar suas palavras. Tá vendo? Não falei? Olha lá, não falei? Levanta, pega as pessoas caídas e levanta como troféu de satisfação pessoal. Tá vendo? Tá lá, ó, carro bateu, o casamento desfez. Esses dias teve uma... Eu não vou falar isso aqui porque não dá. Mas... tem pessoas que alguém saiu da igreja ou alguém foi num culto de uma outra igreja, as pessoas vão falar para elas que se aconteceu algum mal na vida delas é porque elas foram frequentar outra igreja. Não existe isso, irmão. Ou às vezes quem está lá fora, ou às vezes aqueles que saem sem a luz da palavra, porque assim, eu consigo servir a Deus porque hoje eu vivo Cristo, eu não vivo uma placa de igreja. Eu falo de mim, Joel, eu não vivo uma placa de igreja. Eu não dependo de uma exortação da palavra para viver Cristo. Eu sei o que é viver Cristo. Isso não é soberba nem arrogância. Diante de Deus que eu falo isso. É que eu não dependo de uma exortação da palavra para viver Cristo. Eu aprendi a viver Cristo com as Escrituras. Então eu me norteio pelas Escrituras todos os dias. Da qual eu procuro todos os dias ler ela. Agora, mesmo que eu fiquei, eu não posso ser condenado por quem saiu. Que destila ódio, vocês são tudo coniventes, vocês vão tudo pro inferno, porque vocês estão sendo coniventes de uma seita. Ora, irmão, é necessário ter um respeito de ambos os lados. Vamos respeitar mais. Vamos lavar os pés uns dos outros. Vamos lavar os pés uns dos outros. Viver de fato aquilo que o Cristo nos ensinou. Lá no Evangelho de 13 de João. Saiu um pouco do negócio da vaidade aqui, mas só para a gente encerrar. Não, mas é a comunhão, Joel, e é necessário tocar nesse assunto. Lá em 13 de João ele disse, um novo mandamento eu vos dou. Inclusive, se alguém perguntar quais são os 10 mandamentos, eu falo que agora são 11. Porque ele falou, um novo mandamento eu vos dou. Que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E o amor que ele nos amou é o amor que nós não merecíamos. É este amor que ele está dizendo. Que você deve amar o teu irmão. É quando ele não merece o teu amor que você deve amá-lo. Então, quem saiu ou quem ficou, se está te ofendendo, se está te ferindo, se está te machucando, se você está dizendo que está vivendo... Se você está dentro da CCB, você está vivendo evangelho, ou fora, você for para uma igreja bíblica que você está vivendo evangelho, cumpre o mandamento de Jesus. Ama aqueles que não merecem o teu amor. Glória a Deus. Forte. E necessário. E necessário. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Foi um prazer estar junto contigo. Saudações aí à tua casa, à Irmandade aí. E Deus preparando outras vezes, podemos novamente tirar um tempinho para falar do Evangelho de Jesus Cristo. Deus que abençoe, irmão Joel, ter disponibilizado esse tempo por essa comunhão e por esses assuntos que discorremos, que tenho certeza que vai ajudar a nós e a muitos. Sauda a família, esposa, casa. Amém. E quando Deus preparar eu ir para São Paulo, vamos marcar de congregar junto. Será um prazer receber. Deus abençoe a todos que nos acompanharam até este momento. A live vai ficar salva, pois eu vou editar e disponibilizo para que os irmãos possam assistir. Quando o irmão postar lá, o irmão compartilha junto comigo.
Sim, vou E aí compartilhar junto com o na sua irmão. página também. Vou compartilhar junto com o irmão. Aí eu Tá marco bom. lá o irmão e depois vamos marcar. A gente fazer uma próxima. Aí tinha Maravilha. passado o tema para o irmão, a gente falar sobre evangelismo. Tá bom. Até o irmão falou, ninguém quer atender presídio e nem casa de repouso, irmão. Aqui tá uma luta. Eu tô indo sozinho na casa de repouso. É, Tá uma luta. Mas, bastante. mas eu creio que Deus vai fazer uma grande obra aí. E Maravilha. muitos aí que Meu estão Deus, você tá- assistindo, se for de Blumenau, segundo domingo vai ter culto na casa de repouso. Tá Glória a bom? Deus. Deus que Tá. abençoe, irmão Joel. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, a santa paz de Deus a todos. Deus Amém. Deus abençoe. abençoe a todos.